para você se pôr de pé. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15. Deuteronômio 18, a partir do versículo 15. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Está escrito assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvirei, conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, e mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? Amém. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa leitura. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos consola. Venha, Deus, nessa noite promover dentro de nós um arrependimento profundo pelos nossos pecados, e que possamos sair daqui leves, Senhor. Que possamos deixar em teu altar o fardo pesado e fazer cumprir sobre nós a palavra do Senhor Jesus, que nos ensinou que devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade e tomar sobre nós o jugo dele que é suave e leve. Pai, no nome de Jesus, glorifica o teu santo e poderoso nome nesta noite, e que o teu Espírito Santo fale conosco, e que eu diminua nesta noite e que o Senhor cresça para o louvor da tua glória. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu sou fraco e sou pecador, mas que o Senhor venha enaltecer o teu santo nome nesta noite. Repreende todo espírito de frieza, repreende, Senhor, no nome de Jesus, toda força contrária, e que venha sobre nós, Senhor, a poderosa presença do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Senhor Deus, no nome de Jesus, que todo espírito, Senhor, que venha tirar a nossa atenção, que não seja o teu Espírito Santo, repreende nesta noite, em nome de Jesus, que pessoas sejam libertas, curadas da alma, que toda enfermidade em nossas almas venham a ser sanadas nesta noite, em nome de Jesus o Cristo de Nazaré. Amém. Vamos sentar aqui. Igreja, eu gostaria nessa noite de pregar sobre Moisés. Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés, ele foi o representante da lei do Senhor, o agente da lei. Moisés nasceu do Egito. O seu nome significa tirado das águas, porque durante o período que ele era bebê, os irmãos conhecem a narrativa de Moisés. Moisés foi encontrado nas águas pela filha de Faraó e foi criado como um dos príncipes de Faraó. Durante o período de 40 anos, Moisés morou no Egito, e nesse longo período ele foi um dos principais cabeças do Egito antigo. Quando Moisés completou seus 40 anos de idade, Moisés matou o egípcio, porque ele viu que os egípcios oprimiam a sua geração, oprimiam o seu povo, os hebreus. Está escrito que depois que Moisés matou o egípcio, isso foi descoberto, Moisés ele foi para um lugar chamado Midian. Ele foi para o deserto de Midian. Chegando no deserto de Midian, Moisés encontrou uma moça com o nome de Zípora, filha de Jetro, ou como você queira chamar, Reuel. Reuel quer dizer amigo de Deus. Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. E durante o período de 40 anos também Moisés passou no deserto de Midian, cuidando de ovelhas.
Ele ficou no processo de 40 anos sendo treinado por Deus para um projeto maior que Deus tinha na vida dele e com ele através da vida dele. Após ter passado 40 anos também no deserto de Midian, houve um dia em que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele observou que havia uma sarça que estava envolta em fogo, mas o fogo não consumia aquela sarça. Moisés, por curiosidade, ele quis se aproximar para ver o que era aquilo. E diz a Bíblia que quando Moisés se aproxima, o Senhor Deus está de uma forma simbólica dentro daquela sarça ardente. E a primeira coisa que Deus diz é: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás, rapaz, é santo. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E outra coisa, Moisés, eu desci para levar o meu povo, porque durante 430 anos o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos. E eu escolhi a sua vida, Moisés, para um projeto maior. Eu vou te usar para libertar o povo do meio do Egito, para levá-lo à terra que eu prometi a Abraão. Meus irmãos, Moisés entra em um questionamento com Deus tremendo. Moisés, como bom crente que era, ele começa a dizer a Deus as suas condições e por que não poderia fazer a obra que Deus lhe tinha convocado a fazer. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Deus disse: Moisés, que fez a boca do homem, Moisés. Moisés disse: Senhor, outra coisa, eu não sei, Senhor, chegar diante deles, não acreditarão, eu não sei me expressar. Deus disse: não tem problema, Moisés, eu já escolhi um homem que vai te auxiliar, será o teu irmão Arão. Irmãos, Moisés já estava com a idade de 80 anos nessa época. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu tenho outro velhinho para te auxiliar de 83 anos, teu irmão Arão vai te auxiliar nessa missão. Um velho de 83 anos e um velho de 80 anos. Deus não está preocupado com quem ele vai usar, porque a manifestação do poder de Deus, a saída, o milagre e o impossível procede de Deus. Escute isso. Moisés não estava satisfeito. E ele disse: Senhor, tem mais uma observação. Quando eu chegar diante de Faraó e perguntarem para mim, Faraó me perguntar: quem foi que te enviou? Eu digo: rei. Qual é o nome do Deus que está me enviando ao Egito? Deus disse para Moisés: Moisés, diga, o eu sou enviou a voz. Meus irmãos, se Deus tenta explicar para Moisés o que ele é, Moisés morreria no deserto de Midian e Deus não terminaria de explicar a Moisés o que ele é. Por isso que Deus disse: Moisés, eu sou. Se Deus dissesse para Moisés o que era, Moisés não daria tempo de cumprir a sua missão. Porque Deus é um grande eu sou. Deus é a voz aberta. Deus é a cura divina. Deus é o caminho. Deus é a verdade. Deus é a vida. Deus é o alfa, também é o ômega. Ele é o princípio, também é o fim. Se Deus explicasse para Moisés naquele deserto quem ele era, não daria tempo de terminar a missão. Moisés, ele obedece a Deus. E ele pega Zípora, seu filho, e vão caminho ao Egito. Diz a Bíblia que de Midian até chegar ao Egito, durante o percurso, Moisés desobedece a Deus. Deus disse: Moisés, que o percurso do seu filho, faça sobre ele cumprir o pacto que eu tenho com Abraão, faça a circuncisão. Moisés desobedece a Deus. E diz a Bíblia que Deus ia matar Moisés durante a missão dele. E Zípora, sua esposa, obedeceu à voz de Deus. O projeto que Deus tem com você, a aliança, o pacto, existe um princípio estabelecido para que o milagre onde Deus quer que você chegue aconteça. O nome desse princípio se chama obediência. O pacto de Deus tem com você é aliança, tem princípios e tem regra. A regra de Deus para a tua vitória se chama obediência. No momento que Moisés desobedeceu, Deus queria matar Moisés.
está escrito: e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O apóstolo Paulo disse que Jesus foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz, para que a comissão seja concluída aqui na terra. Você precisa obedecer a Deus. Glória a Deus. Moisés chega até a terra do Egito. Moisés faz alguns sinais, ele coloca a mão e a mão dele está com lepra, ele costura a lepra. Em seguida Moisés joga o cajado no chão, aquele cajado se transforma em uma serpente. Os magos de Faraó começam a imitar os sinais que Deus fazia através de Moisés. Eles imitavam quase tudo, mas houve um momento em que o diabo não conseguiu copiar os sinais que Moisés fez. E diz a Bíblia que eles falaram uma coisa que eu acho muito linda. Quando eles começam a copiar os sinais, tem uma hora que os magos param e dizem para Faraó: Faraó, nós não podemos mais imitar esses sinais. Por que, Faraó? Isto não é outra coisa senão a mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, escute. Moisés segue a terra do Egito com 10 sinais. No último sinal, o Egito se curva. Foi a morte dos primogênitos do Egito. Em seguida, Deus leva Moisés e o hebreu até diante do mar vermelho. O mar abre, Moisés atravessa. O nome de Deus é glorificado. E Deus começa agora, Moisés agora começa uma nova etapa com Deus, que é a etapa do deserto, a levar o povo à terra de Canaã. Os irmãos já conhecem essa história toda. Durante 40 anos, Moisés também passou no deserto, levando o povo a Canaã. Durante 40 anos, Moisés, ele teve que suportar as murmurações daquele povo, um povo de madura serviço que não obedecia a Deus nem a Moisés. Mas houve 2 homens que entraram em Canaã celestial, entraram em Canaã, Josué e Caleb. De toda a geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entrou. A outra nação que entrou dos hebreus foi uma nova geração que se levantou. Para aqui. Eu quero que você pare aqui comigo, vamos entrar agora na mensagem. Há uma analogia na Bíblia muito forte entre Moisés e Jesus. Moisés na Bíblia é a analogia de Jesus Cristo na antiga aliança. Se você observou o texto que você leu, observe o que você leu, o texto lá da noite. Olha o que Moisés escreveu para os hebreus. Quando eu estava no Monte Horebe, lembra? E o monte ardia em fogo. Eu passei 40 dias e 40 noites e volto na glória de Deus. E Deus me falou do profeta que ele se levantaria semelhante a mim. E a tudo que esse profeta ensinasse, vocês devem obedecer. Porque Deus vai requerer da mão de vocês o que este profeta falou através do meu nome. Moisés, durante 40 noites e 40 dias, ele jejum e oração, ele ficou envolto na glória de Deus. E durante 40 noites e 40 dias, Jeová estava falando de Jesus para Moisés. Irmão Júnior, onde é que Moisés se parece com Jesus na Bíblia? Observe. Moisés foi libertar um povo. Moisés foi chamado por Deus para libertar escravos. Jesus se manifestou para libertar-nos das garras de Satanás e da escravidão chamada pecado. Glória a Jesus. Deus enviou Moisés para que Moisés executasse o êxodo. Êxodo significa saída para uma terra prometida. Jesus, ele veio nos levar à saída. O êxodo de Jesus aconteceu na cruz. Na crucificação, nós fomos liberados da
da dívida que tínhamos com Satanás. O Egito simboliza o mundo. O faraó é o diabo que estava escravizando aquele povo. Mas Deus enviou um profeta por nome de Moisés para libertar aquele povo. Deus enviou um profeta por nome de Jesus, o Cristo, o unigênito, o Filho de Deus, para nos libertar das obras do diabo. Éramos escravos de Satanás, andávamos nos nossos vícios e nos nossos pecados. Diz a Bíblia Sagrada que quem alguém ensino do tal faz certo. Se éramos servos do cigarro, o cigarro era nosso Senhor. Se era servo da prostituição, a prostituição era o nosso Senhor. Mas outro dia, em que Deus marcou um encontro com a tua vida, marcou um projeto, um plano, uma saída para te levar para Canaã celeste. Deus enviou o profeta Jesus com a promessa de um resgate à nação. Jesus nos promete que através dele vamos entrar em Canaã celestial e morar eternamente com o Pai dele, Deus Jeová, o Criador dos céus e Criador da terra. Irmão, quando chegamos na nova aliança, Jesus é perseguido, é desacreditado, é cuspido, é humilhado, é escarnecido, é crucificado, é esbofeteado. Como foi lido nesta noite, o castigo que estava sobre Jesus nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olhando para ele, nenhuma formosura víamos. Ele era um dos homens indesejados, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, e sobre ele houve o castigo que nos trouxe a paz. Jesus passou no Gólgota, no Calvário, e quando ele estava naquela cruz, preparando o nosso cenário para entrarmos na saída, no êxodo, as pessoas zombaram dele, uns gritavam: ei, salvou a tantos, a ti mesmo não pode salvar. Quando ele pediu água, deram vinagre. Quando ele clamou, disseram: clama por Elias. Eles zombaram do meu e do seu Jesus naquela cruz. E depois de tudo aquilo, o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem. Depois de 3 dias, o meu e o seu Jesus ressuscitou. No 3º dia, quando correram ao sepulcro para ver o corpo dele, porque entenderam que foi roubado, Maria Madalena entrou em desespero e ela caiu pelas ruas: onde está o meu Senhor? Onde puseram ele? Diga que eu vou buscá-lo, eu trago de volta. O seu Senhor estava diante dela: ei, mulher, quem procura? Diz onde é que colocou meu Senhor, eu quero buscar. Ela entendeu que quem estava diante dela era Jesus. Quando Maria Madalena entendeu que diante dela estava Jesus, Jesus disse: não me toque, eu ainda não fui glorificado. Durante 40 dias, diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus fez questão de aparecer em vários lugares. Durante 40 dias, ele ressuscitado, andou sobre toda a terra. Aonde havia discípulo, eu estou aqui. No caminho de Emaús, estou aqui. Na reunião dos 11, estou aqui. Glória a Deus. Quando os discípulos foram pescar, depois que ele disse que havia ressuscitado, diz a Bíblia que Pedro estava pescando. Havia na praia churrasco de peixe. E Jesus disse: vem cá, rapaz, vamos comer peixe. Eles não conheceram, disseram: ah, é Jesus, ele ressuscitou. Mas calma aí, irmão, ele ainda não está glorificado. Nesse momento da história, ele está ressuscitado, para ele não está glorificado. Escute isso. O Salmo 24 da Bíblia é uma analogia à entrada de Jesus no céu. Observe isso.
Só presta atenção ali para cá. Não perca a atenção da mensagem. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não vem da sua alma a vaidade, não jura enganosa. Aí agora ele diz: levantai-vos, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da glória, para que os anjos agora dizem: quem é o Rei da glória? Ele está retalhado, desfigurado, ele veio crucificar. Quando ele está dando acima nos portões celestiais, e os anjos conhecem ele, dizem: quem é este Rei da glória? Os outros anjos refrescam a memória dos anjos e dizem: ele é o Rei da glória, Jesus é o Rei da glória. Levantai-vos, a porta das vossas cabeças, levantai-vos, a entrada da terra, para que entre o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Viaje no tempo comigo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Na ilha de Patmos, há um ancião citado. Ele está velho, debilitado, está cansado. O nome desse velhinho é chamado João, conhecido melhor como apóstolo João, o apóstolo do amor. João está cansado, ele está escrevendo o livro do Apocalipse, quando a Bíblia diz que houve um levantamento de sentidos. João ouviu uma voz que estava por trás dele e começou a falar com ele. Quando João olha, ele vai ver quem está falando com ele por trás dele. Quando o apóstolo João olha, ele não conhece Jesus. E por que João não conhece Jesus? Porque dessa vez que ele não tinha cruz, não tinha coroa, não tinha espinhos. A última vez que João tinha visto Jesus era quase um século atrás. Havia uma coroa na cabeça dele, havia cuspe, havia, meu irmão, a coroa de espinho. 100 anos depois, João olha, não tem cruz, não tem coroa, não tem espinhos, não tem. João olha e não conhece quem está diante dele. Eu vou explicar nesse caso. João olha e vê Jesus agora não mais ressuscitado. João agora vê Jesus glorificado. Ele olha para Jesus, os seus cabelos são brancos, mais do que a lama, mais do que a neve. Ele olha para Jesus, seus olhos são como chama de fogo. Ele olha para a boca dele, tem uma espada aguda de 2 mãos. Ele vai descendo, ele tem um cinto de ouro sobre ele. A coroa na cabeça dele. João continua olhando e percebe que nos seus pés, os pés dele, eram como latão reluzente, preparado dentro de uma fornalha. E quando ele andava, estava escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os capítulos vão passando. João observa que no nome de Jesus há 7 estrelas e 7 castiçais, simbolizando as 7 igrejas da árvore. Jesus disse: João, escreve as igrejas que estão na árvore. Escreve as igrejas que estão na árvore. Começa a dizer a primeira delas: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. A igreja de Laodiceia, João escreve ali: tu não é quente também, nem amor. Que dera que fosse quente ou frio, como você morra, vomitar-te-ei da minha boca. Aconselho de Laodiceia como agonia, que limpa os teus olhos e vestimenta para o teu corpo, porque você está dando nu. O pecado faz você dar nu diante de Deus.
A única igreja que está ali é a igreja de Filadélfia, a maioria está desandada. Vamos para o capítulo 5 do Apocalipse. Jesus, abre a visão dele. Olhe para cá. Olha o que João vê agora. João vê o livro, João vê o cordeiro e João vê o leão. O livro está selado por dentro e por fora. O ancião de dias fala para João: mas ninguém diga, João, e abre o livro e te desatar os 7 selos. O livro está selado por dentro e por fora. Não tem ninguém santo o suficiente para abrir esse livro. Diz a Bíblia que João começa a chorar. Se eu estivesse no lugar de João, eu me desesperava. Mas quando João começa a chorar, o anjo chega perto de João, põe a mão dele e João: não chores. Não chores não, João. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ele venceu, João, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você não merecia estar aqui. Você não era digno de estar aqui. Mas o cordeiro venceu. O cordeiro venceu. Jesus venceu. Você não merecia estar aqui. Quando Deus te encontrou, você é pobre, desgraçado, miserável e sem Deus. Você estava sujo, em pecado, você fedia. Jesus te encontrou. Jesus acreditou em você como ninguém acreditou. Eu lembro até hoje o dia que eu me converti. Eu estava aqui na frente do púlpito. Ele estava em pé, o pastor Manassés. Há um jovem nos chamou que queria aceitar Jesus. Havia uma jovem que depois eu fui líder dela. Ela estava em pé e disse: esse menino vai aceitar Jesus. Quando Jesus encontrou, ninguém acreditava. Nesta noite, você não pode sair daqui do jeito que você entrou. Deus me trouxe aqui porque Ele vai quebrar o dedo do diabo a seu favor. Todo espírito de acusação, todo espírito de miséria, todo espírito opressor do inferno, toda acusação do diabo, no poder do nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo agora. Sei como pão, bebo vinho, adore o cordeiro, porque Ele ressuscitou. O sangue dele te torna digno neste momento. O sangue dele. A Bíblia diz que havia um sacerdote por nome de Josué da Bíblia. Josué é um nome interessante. O nome de Jesus em grego é Josué, para quem não sabe. E Josué significa Jeová é a salvação. E o sacerdote Josué representava Deus na terra. Ele era responsável por que daí ele falou aqui no início do culto, de entrar no Santo dos Santos e levar o sacrifício diante de Deus. Mas diz a Bíblia que o sacerdote Josué, não Josué, o sucessor de Moisés, Josué do livro de Zacarias, o sacerdote estava em pecado. A Bíblia é enfática ao afirmar que ele estava em pecado. E detalhe, o diabo o acusava diante de Deus. Ou seja, quando Josué ia levar o sacerdócio, o diabo estava lá e dizia: Jeová, ele está em pecado. Ele está te adorando em pecado. Aí sabe o que está escrito? Jesus, no Antigo Testamento, ele aparecia em forma de anjo. Se eu não estiver enganado, Deus está ali me corrija. O nome desse fenômeno na Bíblia é chamado de teofania. É a manifestação de Jesus no Antigo Testamento transfigurado
para ter um anjo do Senhor. Todas as vezes que você lê a Bíblia, estiver escrito anjo do Senhor, não é anjo coisa em cima nenhuma, era o próprio Jesus. Prova. Juízes capítulo 13. O anjo do Senhor apareceu para Noá, a possível mãe de Sansão, que na hora era estéril, quando Deus tinha lhe feito a promessa. E o anjo do Senhor disse: você terá um filho, será nascido, não vai ter filho, nem cortar o cabelo. Na segunda vez em que o anjo apareceu, o pai de Sansão perguntou: ei, antes de você ir embora, diz o teu nome. O anjo disse: por que pergunta seu meu nome? Visto que eu sou maravilhoso. Se você é bom de ler a Bíblia, você vai saber que em Isaías 9:6, Jesus disse que era maravilhoso. Em Josué capítulo 5, Josué está preparado para tomar Jericó, estava a espada na mão. O anjo do Senhor se apresenta. Josué toma a espada e diz: tu estás conosco ou contra nós? O anjo do Senhor disse: eu vim em nome do exército de Deus. Quando Josué olha para o anjo, ele não quis saber que era anjo. Ele botou a espada, fala glória, está conosco ou contra nós? Mas quando o anjo falou, esse rapaz não viu Deus não. Mas a voz dele, eu conheço. Aleluia. Quando ele ouviu a voz de Deus, coisa nenhuma não. É meu Senhor. Josué prostrou e adorou ao anjo. No vale de Jacó, Jacó já está perto de atravessar para se encontrar com Esaú. Diz a Bíblia que Jacó luta com o anjo do Senhor até a alma. E o anjo do Senhor diz assim: como homem lutaste com Deus, e como príncipe prevaleceste, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Se você ler a Bíblia, você vai saber que no livro do Apocalipse, Jesus disse: eu te darei um novo nome. O único ser do universo que tem poder para mudar o teu nome é Jesus. O anjo do Senhor, quando apareceu na sarça ardente, porque a Bíblia não diz que foi Deus que apareceu, o termo que usa o anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente. E quando o anjo do Senhor aparece, o anjo diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Voltamos para Josué. O anjo do Senhor, diz a Bíblia, que arrancou as vestes de pecado de Josué. E Josué passou a ser renovado na presença de Deus. Eu falei sobre o anjo do Senhor para os irmãos entenderem por que eu chamei de anjo do Senhor. E para finalizar, você é digno de ser nessa noite. Não por sua capacidade, mas por causa do sangue dele. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis de coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Esta noite é noite de coisas novas. Irmão, eu estou em pecado, eu me quebrei. Calma. Jeremias capítulo 18 diz que o vaso quebrou-se, mas tornou o oleiro fazer um outro vaso como bem lhe parecia fazer. Você está nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus você está, e operando Deus, quem lhe impedir? Isaías 49, versículo 16: eis que tenho gravado o teu nome na palma da minha mão. Você é de Deus. Deus te marcou. E você já não pode viver sem Ele. Fique em pé.